Olá pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo mensal para falar dos resultados dos fundos da Empíricos no mês de abril. Como sempre, eu estou aqui com o Kiki, que vai me ajudar a gente a falar sobre o que aconteceu no cenário e o que os gestores fizeram nas carteiras. Bem-vindo, Kiki. Oi, é um prazer estar aqui. Abril foi um mês, né? Você estava me falando aqui, foi um entremês, né? A gente teve todos o estresse de março com o problema bancário nos Estados Unidos. Agora, comecinho de maio, a gente já sabe que os mercados já estão um pouco mais nervosos, mas em abril, quer dizer, o mercado ficou esperando a proposta do arcabouço fiscal aqui, não foi tão boa, mas lá fora também o mercado esperando aí se Fed continua subindo ou não, mas o fato é que os mercados, se você só olhasse o resultado dos mercados, parece que foi tudo calmo, né? Bolsa aqui subiu 2,5%, o small cap subindo um pouco menos, 1,91%, o S&P lá fora subiu também, né? O real se valorizou frente ao dólar e ao euro, então aqui o S&P em reais ficou um pouco mais fraco, só subindo 0,79, mas lá fora foi mais de 1,5%. Bitcoin, uma alta pequenininha aí, comparado com os primeiros meses do ano, mas também em alta. Quer dizer, parece, né, olhando assim, parece que foi tudo bem, né? Mas como é que você está vendo o cenário? O que aconteceu foi que a gente teve um março bem turbulento, né? E abril faltou um pouco de notícias novas. Então o mercado ficou meio em espera. Só que como tinha caído bastante no mês anterior, ele na verdade foi uma recuperação, né? Recuperou um pouco das perdas, né? Então por isso que você teve praticamente todas as bolsas aí do mundo subindo, né? Os resultados em reais, por exemplo, do MSCI Mundo é negativo por causa do câmbio, não por causa por causa da valorização do real, não por causa das bolsas, né? Então esse foi um mês de espera, sem muitas notícias, né? A gente teve um dado de inflação aqui bom no Brasil, sim, mas nada muito relevante, e o mercado se recuperou um pouco, né? Não é uma autoestruturação, é mais uma recuperação do que tinha acontecido ali no passado. Então é isso, só relembrando, né? CDI 0,92, o IMAB curto 0,90, o IMAB longo 3,03, né? O dólar 1,58 real se valorizando, né? Então o dólar caindo 1,58, euro menos 0,53, ouro 0,95 negativo também, né? Todos esses subiram em dólar, mas caíram em reais. Ibovespa 2,50, S&P aqui em reais já com os dividendos 0,79, Bolsa Global 0,32 de queda, o IFIX também uma recuperação importante aí em linha com a inflação, renda fixa inflação de longo prazo 3,52 de alta, no ano ainda cai 0,31, e Small Caps 1,91, no ano ainda cai 0,79. Bom, vamos pular já vamos para falar para a primeira família de fundos, os multigestores, a família Superprevidência. Um mês bom, né? Com base aí nessa alocação, praticamente todas as classes de ativos positivas, então foi um mês de recuperação, né? O FOF Superprevidência 1,82 de alta no ano já sobe 1,62, o Superprevidência 2 1,81 no ano sobe 1,50, o Nova Superprevidência 1,39 de alta no ano sobe 1,45, o Conservador, Superprevidência Conservador 0,9 de alta no ano sobe 2,98, o Arrojado 1,88 de alta no ano cai ainda 1,61, e o Superprevidência Ações subiu 2,83, mas ainda cai 3,82 no ano. Quais foram os destaques aqui da família de Previdência? A gente teve praticamente tudo, né? O fundos de crédito subindo, aqui destaque aqui para o Sparta Previdência, que subiu, né, 0,77, né? Você teve a parte de inflação, então do Prévio Arrojado, que tem inflação longa, que foi um fundo que subiu bastante, como a gente já viu ali nos índices. Os fundos de ações subiram todos, então acaba tendo um impacto aí bem importante aí, novamente uma recuperação, porque quando você olha aí no ano, a Bolsa Brasileira ainda está muito para trás, né? Então os fundos acabam aí estando devendo um pouquinho. E como é um fundo de alocação, né? Não tem como fugir
Não tem como fugir desse efeito que o Kiki falou. Desse risco de mercado, como a gente chama tecnicamente. Indo para a família do FOF Melhores Fundos, também um mês de recuperação. Praticamente todos os fundos, com exceção dos globais, foram positivos. FOF Melhores Fundos 0,99 de alta, no ano sobe 0,48. FOF Melhores Fundos Ações 1,68 de alta, no ano ainda cai 2,75. O FOF Melhores Fundos Multimercado 0,40, no ano sobe 1,55. O ano segue difícil para os multimercados, né? Esses mercados muito incertos. Isso, se tivesse uma classe de ativo que continua sofrendo, que na verdade não é uma classe, tanto que chama multimercados, se os fundos multimercados, porque o cenário é tão difícil que eles não, né, um ganha aqui, um ganha ali, mas na média, a grande maioria, pelo menos o ranking que a gente olha, né, mais de 90% dos fundos estão perdendo do CDI. Não está fácil tomar uma posição, né? Você vê os gestores com posições rápidas e pouco profundas. FOF Melhores Fundos Conservador, 0,87 de alta, no ano sobe 2,33. Retorno absoluto, 0,17 só de alta no mês, no ano ainda cai 1,88. Melhores Fundos Novas Ideias, 0,53 de alta, no ano sobe 0,97. E aí os globais, né, o FOF Melhores Fundos Global caindo 2,05, né, praticamente boa parte disso é efeito cambial. No ano cai 0,32. O Melhores Fundos Global Equities cai 0,85 no mês, no ano ainda sobe 4,81 positivo, né, e um destaque forte. E o Melhores Fundos Blend, 0,63 de alta no mês, no ano sobe 0,98. Aqui você consegue separar bem aqui os retornos dos fundos locais com os lá fora. Lá fora ficaram meio no 0 a 0 em dólar, né? E tiveram um efeito cambial em cima deles. E eles sendo então negativos no mês, mas estão positivos no ano. E no Brasil aqui é completamente oposto. Foram muito fortes no mês, né? Ainda estão devendo, pelo menos para o CDI, no ano, né? Destaque também todas as classes de ativos aí, exceto os multimercados em si, né? O Pátria Pipe, né? Aquele fundo de ação quase um private equity, rendeu 6,05, né? Uma rentabilidade muito forte. O Moat Capital, que era outro fundo que vem sofrendo, rendeu 5,78, né? Você teve do lado de multimercados destaque ali para o Ibiúna, com rentabilidade de 1,29%. Você vê que ele não ganhou muito do CDI e foi um dos melhores ali. Principalmente os fundos que estão tendo sucesso são os que não estão apostando ou em Bolsa Brasileira ou contra a Bolsa Americana, estão fazendo coisas diferentes, que é o caso do Ibiúna, que está fazendo mercados emergentes e câmbio, principalmente. Então, um pouco disso daí um resultado muito forte em termos de classes de ativos, mas os fundos multimercados ainda com bastante dificuldade de achar alfa. Indo para a família dos multiestratégias, né, também um mês positivo praticamente para todos os fundos, né? A carteira Universa subiu 2,04 no ano, sobe 2,31. O Universa Prev 2,12 no mês, no ano sobe 1,12. O Renda Extra subiu 3,26 no mês, no ano sobe 4%. O Kit Brasil subiu 1,71 no mês, no ano sobe 1,74. Né? Indo para a carteira global, o Money Rider Hedge Fund subiu 1,21, né? Apesar do efeito cambial contrário, no ano cai 0,53. O Blend, então, teve um mês bom, 1,96 de alta, no ano sobe 2,39. Né? O AWP, que é da Bridgewater World Weather Portfolio, caiu 1,66, e aí dá para ver como o resultado do Money Rider foi bom. Né? No ano ele sobe 0,30. O Fundo de Previdência, o Global Real Return, subiu 1,96 e no ano sobe 4,71, né? Está com um resultado muito bom aí no ano e em 6 meses. E isso, ele que completou um ano agora, né? Completou no final de março um ano, né? Então tá aí com resultado positivo desde o início. E o Essencial Moderado, 2,12 de alta, no ano sobe 1,21.
né? A gente falou bastante do Carteira Universa na live na semana passada. O interessante aqui notar que o Carteira Universa não está mudando muito a sua carteira. Ela está num bom momento ali de rentabilidade, né? Então a gente não está mudando muito a carteira, a gente só está rolando, né, as vendas cobertas que a gente faz. Quando vence, a gente rola algumas, outras a gente não rola, mas são as únicas mudanças. Destaque positivo aqui, o fundo foi bem forte no mês, principalmente por causa do book de ações brasileiras, né, que renderam muito bem. Você tem destaques aqui para o Banco BTG Pactual, que subiu 19%, Coelce subiu 13%, tem um evento aí que pode vir a acontecer ali com Coelce, Oncoclínica subiu 11%. Do lado negativo é o book de shorts, né? Obviamente o nosso grande short é S&P, então acabou não afetando tanto, mas a gente tem algumas ações específicas, por exemplo, M. Dias Branco, que subiu 13%. Então esse é o Carteira Universa. Money Rider Hedge Fund também rendeu bem, né? Apesar da posição em dólar, a gente fez um hedge dessa posição em dólar, então a gente não está... Tinha um grande pedaço que não estava dolarizado no fundo, estava em reais. Isso impactou bastante a carteira. Além disso, positivamente, né? E além disso, a gente tinha... os shorts foram feitos exatamente sobre bancos, sobre posições que acabaram caindo fortemente. Indo agora para o fundo de ações, para o grupo de fundos de ações locais, né? Bolsa para cima, fundos para cima. Oportunidade de uma Vida teve um mês bom, 4,23 de alta, no ano ainda cai 4,28. Oportunidade de uma Vida Prev, 2,69 de alta, no ano cai 5,43. O Microcap Alert, 1,49 de alta, no ano cai 1,13. O MAB, 3% de alta, no ano cai 5,50. O Dividendos, 4,35 de alta, no ano sobe 0,68. Special Situations, 1,28 de alta, no ano cai 1,50. O Long Bias, 1,97 de alta, no ano cai 5,44. O Market Makers, 1,77 de alta, no ano cai 3,42. Deep Value, 0,58 de alta, no ano cai 4,38. E o Ibovespa Index, 2,60 de alta, aí, repetindo mais um mês acima do Ibovespa, no ano cai 4,26. Eu acho que aqui o destaque genérico é que, independente se está subindo, se está caindo, né, com o mercado acionário, esse ano a gente está conseguindo gerar um pouco mais de alfa, isto é, a gente está conseguindo bater os índices. Né? Você olha a Oportunidade de uma Vida, né, rendeu 4,23 no mês, mas bateu o Ibovespa por 1,73. Até a parte de small cap, o microcap alert, apesar de no mês não ter batido o índice de small, no ano ele está menos de 1,13%, batendo fortemente o índice de small, que cai mais de 7%. Né? Então, esse é um destaque que parece que o mercado acionário brasileiro está ficando um pouquinho mais fundamentalista. Né? Então, isso eu acho que é até um bom trigger para um cenário um pouquinho melhor, né? Falando de ações que foram destaques, a gente já tinha mencionado o BTG, que subiu 19%. No Oportunidade de uma Vida. E no Microcap Alert tivemos a 3R subindo 9%, que também está no Oportunidade de uma Vida, e o DMED subindo 7,68%. Indo agora para os fundos de ações no exterior, o Money Rider Hedge Fund Ações Dinâmicos subiu 0,80, no ano sobe 2,04. O WB90, né, esse fim de semana, né, foi lá em Omaha o evento anual, subiu 1,73, no ano sobe 2,85. Franklin WSG caiu 0,53, no ano sobe 2,94. Né? E o exponencial, aí, uma recuperação forte das ações da XP, 17,84 de alta no mês, no ano ainda cai 11,81. E o exponencial light, pegando carona aí nessa mesma tendência, 3,80 de alta, no ano sobe 1,06. Aqui dois destaques. Primeiro, do Money Rider Ações Dinâmico, né? Uma das maiores contribuições positivas é um ETF chamado AXS Short Innovation, que na verdade ele pega aquele ETF famoso que é o ARK
E ele faz a posição vendida. O ARK era que fazia posições em empresas de tech extremamente pequenas e inovadoras. Ganhou muito nos últimos anos, mas são as empresas que têm sofrido agora, né? Esse ETF, que é um ETF short, subiu 10% no mês. E o outro destaque é o WB90, que vem aí performando muito bem, inclusive ganhando do S&P desde o seu início lá atrás, em 2020. Mas um dos comentários do fim de semana do Buffett foi como as ações estão com valuation esticado nos Estados Unidos. Exatamente. Inclusive, nunca esteve com tanto caixa. Né? Agora que o caixa rende a 4%, não é uma estratégia. Exato. Bom, falar agora dos fundos temáticos, a família Tech, né, que, lembrando, está passando aí pelos processos de integração e consolidação dos fundos. Tech Select caiu 3,41%, no ano sobe 14,82%. O Tech Brasil subiu 2,79%, no ano ainda cai 10,22%. O Blockchain Ações caiu 11,50%, no ano sobe 4,01%. O Moneybets caiu 5,62%, no ano sobe 3,39%. O Metaverso caiu 0,82%, no ano sobe 27,74%. E o Fofitech caiu 1,60% no mês, no ano sobe 8,1%. O que aconteceu com o Tech ao longo do ano, do Tech ao longo do mês mundo afora? Na verdade está tendo uma dicotomia aí entre empresas grandes de tech tipo Microsoft, Google. Microsoft soltou o resultado que foi bom, falaram que foi um pouco maquiado, mas que foi bom, e as empresas pequenas de tech. Se olha, por exemplo, o resultado do Moneybets, né, o menos 5,62 numa hora que o S&P, né, rendeu positivamente. Né, que as piores impactos aqui foram empresas pequenas, a Everbridge, a ChargePoint de tecnologia, que caíram 25% e 18%. Então as small techs nos Estados Unidos continuam sofrendo demais. E as big techs estão com uma recuperação. Você vê ali no Tech Select, no ano, rendendo 14,82%. Então essa foi toda a ideia da gente fazer essa mudança no Tech Select, incorporando os outros fundos. Ele já incorporou o Tech Ásia, Energia Limpa, agora no comecinho de maio está incorporando o Tech Brasil, Fofitech, e a ideia é ter tudo de tecnologia lá e a gente navegar. Às vezes estamos nas Big Techs, às vezes estamos nas Small Techs, às vezes estamos na China, nos Estados Unidos, no Brasil. E agora é a hora de ficar nas Big Techs nos Estados Unidos. E quando for a hora de estar na China, a gente mesmo vai fazer essa alocação para o Brasil e para Small Techs. Então ele fica um fundo muito melhor, muito dinâmico daqui para frente. Né? E foi nesse mês agora de abril que a gente incorporou o Tech Ásia no Tech Select. E agora em maio vem o Tech Brasil, como que comentou. Indo para os fundos de cannabis, né, sem novidades aí no trânsito da questão política. Então o fundo caiu 7,48%, o fundo Cannabidiol no ano cai 27,68% e o cannabis ativo caiu 7,41%, no ano cai 28,79%. Destaque negativo aqui para ações como Power REIT, que caiu quase 30%, 29,18%. Indo para a família de fundos cripto, né, a gente teve no meio de abril teve mais um daqueles eventos, né, o Shanghai For, que a gente escreveu sobre isso no diário de bordo, etc. Puxou um pouco o preço dos papéis, ainda positivamente, mas não com o mesmo ímpeto do início do ano. Ainda tem algumas discussões aí, o aumento da legislação nos Estados Unidos, né, parece estar apertando bastante aí os parafusos aí dessa indústria. Né? O nosso fundo de criptomoedas subiu 0,40%, no ano sobe 40,61%. O CoinCrypto caiu em 62%, no ano sobe 39,26%. O Crypto Metals Blend caiu 0,77%, no ano sobe quase 10%, 9,98%. O Crypto High Beta caiu 2,40%, no ano sobe 38,20%. A versão de previdência, o CryptoPrev 20 subiu 1,24%, no ano sobe 10,67%, né? Ele é 20% cripto, 80% renda fixa inflação. E o ETF, o Crypto 11, subiu 2,89%, no ano sobe 40,54%. Aqui também, todas as movimentações que a gente tinha para fazer, a readequação da estrutura de fundos, ela está completa.
né? Então agora esses são os fundos de cripto que a gente tem, todos os outros foram incorporados, o Crypto NFT, o Crypto Smart, foram todos incorporados ao Crypto High Beta. Aqui o que é interessante notar é como o cripto passou por um momento ruim, né? Um cripto winter, né? É um inverno e ninguém sabia o que ia acontecer, e ele teve uma hora que às vezes você culpava que era por causa da taxa de juros, coisas que não tinha nada a ver com cripto, na verdade. As pessoas ficaram um pouco perdidas nesse ambiente cripto, e parece que deu uma bela estabilizada, né? Após a queda teve essa alta que a gente está vendo aí no ano, e agora ele está mais ou menos andando assim, conforme cripto e não conforme o resto do mercado e essas preocupações todas. Indo agora para o grupo de fundos de commodities, né? Aqui também a gente vem fazendo ajustes aí na carteira, então o número de fundos está sendo otimizado. O Vitro Ouro caiu 1,35 no mês, no ano sobe 1,93. O Vitro Prata subiu 1,51 no mês, no ano cai 3,38. O Vitro Cobre caiu 3, no ano ainda sobe 1,15. O urânio caiu 1,74, no ano cai quase 6, 5,94. O petróleo subiu 1,53, né? O petróleo está uma commodity bastante volátil esse ano, no ano cai 10,42. O Vitro Carbono caiu 5,75 no mês, no ano sobe ainda 1,79. O Vitro Agro cai 3,45 no mês, no ano cai 3,54, praticamente estava no 0 a 0 antes. O Vitro Agro caiu 0,64 no mês, no ano cai 4,59. E o FOF Commodities ficou praticamente aí no 0 a 0, 0,03 no mês, no ano cai 5,63. Como é que você está vendo esse movimento aqui nas commodities? O que a gente está vendo é bastante volatilidade, né? A gente não tem um fundo, o próprio minério de ferro está extremamente volátil, acaba afetando o Vale, que foi um detrator dos nossos fundos de ações. Você viu a própria ouro e a prata bastante voláteis, né? Até a correlação de curto prazo deles está quebrada, enquanto um sobe e o outro está caindo. No longo prazo continua valendo. Muita volatilidade ali no petróleo, no urânio, no próprio carbono, que não é uma commodity, mas também é visto como. Então, bastante volatilidade depois daquela alta que a gente teve no ano passado, né? Aqui, se eu fosse mencionar alguma coisa especificamente, seria do próprio petróleo, que a queda ali com o petróleo sendo negociado ali abaixo de 70, o WTI, parece um bom ponto ali de entrada para o petróleo. Lembrando que nesse fundo petróleo tem bastante ações de empresas brasileiras também, que também estão num preço interessante. Sim. Bom, e finalmente, os fundos de renda fixa e cambiais, Selic Simples um mês mais fraco, perto de 98 do CDI, no ano, né, então 0,9 de alta, no ano ainda sobe acima do CDI 4,21. O dólar 1,39 de queda, no ano cai 3,98. Moedas Life 0,56 de queda, indicando aí que o dólar se enfraqueceu também em frente a outras moedas, né? No ano cai 3,14. Inflação longa 4,02 de alta, no ano sobe 7,46. Inflação curta 0,89 de alta, no ano sobe 5,26. O renda fixa ativo 0,88 de alta, aí um pouco abaixo do CDI, no ano sobe 4,28, um pouco acima do CDI. O Bonds USD 1,02 de queda, no ano cai 4,46. O Bonds USD Lite 0,17 de alta, no ano cai 1,10. E o Atrium, seguindo firme e forte aí o seu caminho, 1,09 de alta, no ano sobe 4,98. Destaques para os fundos de inflação, né? Obviamente, depois de 2 anos sofrendo, este ano eles estão recuperando, né,
as perdas relativas ao CDI do ano passado. A renda fixativa está, que opera bastante inflação, está conseguindo ficar acima do CDI no ano. E o nosso fundo Atrium de crédito, de FDICs, que está com uma rentabilidade bem consistente, né, sem nenhum problema estrutural de crédito lá, né, com uma rentabilidade aí bem acima do CDI no ano. É isso. Bom, pessoal, é isso. No mês que vem, a gente se encontra aqui de novo para falar sobre a rentabilidade dos fundos no mês de maio. Valeu, Kiki. Obrigado, até lá.